Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho. Aqui é o canal onde se prega a verdade da palavra de Deus, à luz da própria palavra de Deus, sem invenção, sem roupagem, sem disse-me-disse, sem historinhas, tá? Aqui é um canal onde preservamos a verdade das Sagradas Escrituras tão somente. Amém? E antes de prosseguirmos com a mensagem, amados, eu gostaria que você já deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem da verdade, à luz da própria palavra de Deus. Amém? Fica meu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando a mensagem, então já fica meu cumprimento para todos vocês. Amém? Bom, antes também de prosseguirmos com a mensagem, vou deixar o link na descrição aqui, né, sobre o nosso livro, que no momento está só em formato PDF, para aqueles que desejam comprar, tá? Vai estar o link aqui da descrição, né, cujo título é Amuletos no Mundo Cristão. Né, foi a compilação, né, foi o escrito de todas as mensagens que pregamos aqui, né, há um tempos atrás. Um total de 30 mensagens pregadas, né, direcionadas com ensinamentos, com a luz da própria palavra de Deus, para esclarecimento, dos amados irmãos. Amém? Então já fica meu convite para você quiser comprar o livro e futuramente estaremos aí trabalhando para Deus abrindo as portas e estarmos lançando o livro de forma física para todos aqueles que queiram comprar o livro para presentear, para ler, para ter em casa, para fazer suas anotações, amém? Para que sejam todos esclarecidos com tantas heresias que têm sido pregadas no meio das igrejas hoje. Então, amados, nossa mensagem hoje é Nosso Refúgio, o Messias Yeshua, o Messias Jesus. Por que eu coloquei esse título da mensagem, amado? Bom, hoje em dia se prega em alguns lugares, né? Eu já presenciei, né? Sem citar nomes de lugares, mas só para que os amados entendam, né? E em busca com Deus, e Deus me deu essa direção. Por quê? Tem lugares que você prega, se você, né, se uma porta ele se fecha para você, é porque você está em pecado. Se você está doente, é porque você está em pecado. Enfim, e inventam absurdos, né? E muitas vezes, né, na grande maioria, existe um cunho, né, financeiro, né, de determinados lugares. Não, faça uma oferta, faça isso, faça a prova disso, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai arrancar aquilo de você, enfim, né? E sem fundamento bíblico. Amém? E eu vou provar que essas pessoas que pregam esse tipo de coisa estão erradas. Elas estão pregando mensagens fora do que as escrituras dizem. Como assim, irmão Rômulo? Eu vou provar para vocês na própria Bíblia. Amém? E para começarmos a mensagem, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Tá? O próprio Senhor Jesus orientando os apóstolos, orientando seus discípulos. Venham a mim, todos que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, porque meu jugo é suave e minha carga é leve. Bom, como eu já disse algumas vezes, né, a minha Bíblia é um pouco diferente, né, a Bíblia judaica completa, que eu uso para pregar aqui no canal. Então ela é mais próxima aos manuscritos originais, mas vocês podem, esse é um texto bem conhecido, vocês podem acompanhar a Bíblia de vocês. Amém? Então, se o próprio Senhor Jesus falou que nós teremos dificuldades, né? Então quem prega o contrário disso está pregando contra a própria palavra de Deus. Então estão te ensinando errado. E se estão te ensinando errado, você tem que fugir desse tipo de pregação, amados. Amém? Então se o próprio Jesus diz, venham a mim todos vós, na versão que vocês estão acostumados, venham a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essa é a versão que vocês estão acostumados. Amém? Então você vê que o próprio Senhor Jesus fala que nós passaríamos por aflições. Você pode dar continuidade nisso em João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Eu disse essas coisas para que em mim tenhais paz.
nessa versão, melhor. Eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, disse o Senhor Jesus, vocês tenham shalom, paz. Nesse mundo, vocês terão aflições, mas sejam fortes, eu venci o mundo. Então entenda, amados, se o próprio Messias, se o próprio Filho de Deus, se o próprio Senhor Yeshua, o Messias, disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, quem prega o contrário disso está pregando contra o próprio Senhor Jesus. E se está pregando contra o próprio Senhor Jesus, o Espírito de Deus não está nesse negócio. Porque entenda, o Espírito Santo de Deus, ele jamais vai pregar alguma coisa contra a própria Escritura que ele inspirou para escrever. Amém? Então, arranque esse jugo de vocês, esse peso, porque muitos hoje têm colocado grandes fardos sobre os ombros da igreja, como os fariseus no tempo antigo, querendo arrancar cada vez mais do povo de Deus. Nós temos que servir a Deus por amor, não por medo da morte, do pecado, de uma tribulação, de uma aflição, de uma angústia, de uma falta de recurso, seja qual for. Então muitos têm colocado pesos e medo dentro da igreja e não ensinam a verdade. Porque se alguém te ensina que você, se estiver passando por aflição, você está em pecado, ele não está pregando a verdade do evangelho para você, amados. Como eu acabei de citar esse próprio texto que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos. João, capítulo 16, versículo 33, que acabamos de ler. Então entendam, qualquer pregação contrária a isso é heresia, é apostasia da verdade. E não estão te ensinando o verdadeiro evangelho. Porque se o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, quem sou eu, irmão Rômulo, para dizer o contrário disso? Ou seja, quem quer que seja, qualquer pessoa que falar o contrário disso, está falando o contrário da palavra de Deus, amados. E vamos lá. Aflição. Peguei algumas notas aqui de dicionário rapidinho. Condição de quem está aflito, angustiado, preocupado. Excesso de preocupação, ansiedade, angústia. Há outras, tá? Só não coloquei mais para não estender muito. Então isso são aflições. E a própria palavra diz, o próprio Senhor Jesus diz que nós passaríamos por isso. A diferença é, eu não posso deixar me abater. Eu tenho que me apegar cada vez mais com o Senhor. Em oração, em jejum, em propósito, em vida com Deus. Eu tenho que ter minha vida com Deus cada vez mais. Porque Ele que é o nosso socorro. Ele que é o nosso refúgio. Como eu coloquei o título da mensagem. O nosso refúgio, o Senhor Jesus, o Messias. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Então qualquer pregação contrária a isso, está contrária à palavra de Deus. Porque se o próprio Messias falou que nós passaríamos por aflições, então tem alguma coisa chocante no Evangelho. Mas são de determinadas pessoas que pregam o contrário. Seja por ambição, por apostasia, enfim, não importa. O que eu quero chamar a atenção aqui do canal, amados, é para que vocês sejam esclarecidos. Para que vocês conheçam a verdade. Por isso eu disse no início da mensagem de hoje que esse é o canal onde pregamos a verdade, à luz da própria palavra de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5, que diz: Mas não apenas isso, alegremos-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Resistência produz caráter, e caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nossos corações, pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado, que nos foi entregue. Entenderam? Então Paulo estava orientando os romanos para que eles se alegrassem também nas dificuldades, nas tribulações. Amém? Então, se o próprio apóstolo Paulo,
Assim como o Senhor Jesus, principalmente, que é o Senhor Jesus, diz que passaremos por aflições, por dificuldades, por perseguições. E se alguém pregar o contrário disso e falar que você está endemoniado, que você está em pecado, estão pregando contra a palavra de Deus, amados. Isso são falácias, são ignorâncias, pregada para iludir o povo de Deus, para colocar medo das pessoas. Dizer, se você não estiver aqui e fazer isso, e fazer aquilo, estão dominando, colocando rédea, porque estão pregando uma coisa diferente do que tem sido pregado na palavra, do que está escrito na palavra de Deus. Amém? Tiago, vamos prosseguir. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Diz: considerem um motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentarem diversas tentações, porque sabem que o teste de sua confiança produz perseverança. Deixe a perseverança completar sua tarefa, para que vocês se tornem maduros e íntegros, faltosos de nada. E versículos 12 a 14 diz: quão abençoado é o homem que persevera quando tentado, porque, depois de ter passado no teste, será coroado com a vida com V maiúsculo, tá? Que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Então, tendo sido concebido, o desejo dá luz ao pecado, e o pecado, quando cresce plenamente, dá luz à morte. Dificuldades, tentações vêm sobre nós. Porém, devemos permanecer a nossa estrutura firme, apegadas em Deus. Porque de mim mesmo, amados, eu não posso nada. Mas eu tenho que buscar minha força no Senhor Jesus. Nós temos que buscar nossas forças no Senhor Jesus, o Messias. Amém? Você também pode ler, não vou ler aqui, o texto fica muito grande, você também pode ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 a 10, que você vai entender também melhor sobre as dificuldades, tentações, e que isso é natural do povo de Deus. A gente só vai deixar de receber essas lutas, esses dardos do maligno, só quando estivermos na glória. Enquanto estivermos na carne, nesse mundo, que já está dominado pelo maligno, nós passaremos por aflições, por dificuldades. Mas temos que ter bom ânimo no Senhor, para que Ele nos conceda a vitória. Amém? Temos que nos apegar ao Senhor Jesus, para que Ele, por meio de sua graça e misericórdia, nos dê escape, nos dê livramento em tempo oportuno, como a própria palavra de Deus diz. Amém? E para encerrar, amados, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Preste bem atenção nesse texto. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, vou só um resumo rápido, dizendo que queria ver os Tessalonicenses, a comunidade messiânica, ou seja, os cristãos de Tessalônica. Então ele fala: desejávamos muito ir ao encontro de vocês. Eu, Shaul, tentei fazê-lo mais de uma vez, mas o adversário, com A maiúsculo, ou seja, significa o adversário de nossas almas, Satanás, nos impediu. Paulo, homem de Deus, foi arrebatado até o terceiro céu. Teve revelação do próprio Senhor Jesus. Em dado momento, o diabo o impediu de ele visitar Tessalônica. Ele não diz qual motivo, o que aconteceu. Mas também não significa que Paulo estava em pecado. Está entendendo, amados? Viram a diferença? Se o próprio Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflições desse mundo, se Paulo diz que a perseverança, a aflição, ela produz perseverança, experiência, perseverança, formação de caráter, em tudo que nós vemos aqui. Então, se alguém prega ao contrário disso, prega: olha, irmão, se Deus fechou ainda bota Deus no meio. Se Deus fechou uma porta, é porque você está em pecado.
Se aconteceu isso é porque você está em pecado. Se aconteceu isso é porque você deixou de fazer isso na igreja. Enfim, botam medo nas pessoas. E estão pregando o evangelho fora o que a própria Bíblia diz. Negando a própria fala do Senhor Jesus, como eu li de antemão aqui em João 16,33. Tenho-vos falado dessas coisas para que tenhais paz e unidos a mim tenhais paz. Porque no mundo passareis por aflições, por dificuldades. Mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então qualquer pregação contrária a isso, amados, é uma pregação enganosa. São falácias, querendo cativar a vossa mente e escravizar, como os fariseus faziam antigamente, colocando cargas pesadas aos ombros das pessoas e sem usar um dedinho não queriam movê-las. Mas como é para as pessoas, eles colocavam fardos pesadíssimos. Então isso que tem acontecido. Então que você possa estar alerta, porque Jesus é o meu refúgio, é o nosso refúgio. A Bíblia fala que nossa vida tem que estar escondida no Messias, em Deus. Em Deus, no Messias, perdão. Porque nós chegamos ao Senhor, Deus, nosso Pai, a Adonai Elohim, por meio do sacrifício do sangue do Senhor Jesus. Amém? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Qualquer pregação contrária a isso é anátema. Como está em Gálatas 1, 8 e 9. Você pode ler na sua Bíblia. Aquele que pregar outro evangelho, ainda que seja um anjo vindo do céu, alguém sair do nosso meio, o mesmo anjo do céu, pregar outro evangelho, outras boas novas, da qual já recebestes, seja esse amaldiçoado para sempre. Como disse anteriormente, vos digo, quem pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja ele amaldiçoado para sempre. Então qualquer pessoa, que isso, irmão, você não sou eu não, é a Bíblia que fala. É a Bíblia que me revela isso. Você pode ler Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Aqui eu mostro nas Escrituras. E o meu desejo é que pessoas que fazem tais coisas, que verdadeiramente se arrependam e comecem a pregar a verdade do Evangelho. Que elas possam se arrepender, amados. Verdadeiramente, do fundo de sua alma e do seu coração. Para que encontrem refrigério para vossas almas e escapem da ira de Deus. Porque enquanto estiverem pregando um evangelho contrário que a palavra de Deus diz, contrário que o Senhor Jesus disse, eles se enquadram, não sou eu que estou dizendo não, amados, eles se enquadram em Gálatas 1, 8 e 9. Então que Deus venha alcançar essas pessoas com misericórdia e compaixão, para que elas verdadeiramente se arrependam. Amém? Então, amados, qualquer pregação contrária à palavra de Deus é blasfêmia, é heresia, é apostasia. Amém? Então aqui fica a mensagem para você meditar nessa noite, nessa data de hoje, né? E meditar nas escrituras. Eu deixo toda a descrição do texto aqui abaixo. Você pode acompanhar a mensagem, eu também cito todos os textos, você pode pegar na sua Bíblia e ler, e comparar e confrontar a Bíblia. Porque, como eu digo, amados, esse é canal onde pregamos a verdade do Evangelho. Amém? Para que sejam libertos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Deus nosso Pai. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus venha agora neste momento penetrar em cada coração, em cada mente, em cada alma, Pai. E que, ó Deus, essas pessoas possam ser libertas, salvas e curadas em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai. Pai, que essa palavra venha produzir vida, venha produzir libertação, porque, ó Deus, a palavra é tua, Senhor. Ó Pai, que o Espírito Santo possa penetrar, ó Deus, em cada coração agora, porque o Espírito Santo, ó Pai, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, manifeste o teu poder, Pai. Que haja neste dia, Pai, ó Deus, salvação, cura, libertação, em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E louvado seja Deus. Amados, agradeço mais uma vez por estarmos aqui presentes esta noite, nesta data de hoje, com essa mensagem. E vou deixar a descrição no canal aqui para você comprar o livro em PDF por enquanto,
é o livro Amuletos no Mundo Cristão. Porque, como eu falei, é um projeto para torná-lo físico. E assim que puder, eu conseguir fazer esse projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição também do canal, bem aqui embaixo na descrição. Tá bem? Deus abençoe a todos. Um sábado abençoado. Um domingo também abençoado na presença de Deus. Até o próximo sábado, com mais uma mensagem aqui no canal Pregador Logos. Amém? Shalom.